Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Vem do Céu. Pessoal, eu quero agradecer em primeiro lugar a Dilma por nos trazer essa incrível experiência de quase morte e também a sua história de vida, que é bastante comovente e muito triste. Ela sofreu durante o período da sua infância muitos espancamentos e muitos abusos. E as experiências de quase morte que ela teve trouxe um consolo e uma transformação incrível em sua vida. Hoje, ela é um ser humano fantástico. E essa experiência, eu creio que irá tocar profundamente o seu coração, como tocou o meu. E eu sei que Deus irá abençoar a todos nós através dessa incrível história. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, porque vale muito a pena conferir essa incrível história. E sem mais delongas, vamos ouvir essa incrível experiência. Olá, me chamo Dilma, sou moradora da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Sou casada há 25 anos, tenho 3 filhos, um de 28, um de 24 e outro de 18 anos. Então, eu tive 4 experiências de EQM, 2 rasas e 2 bem razoáveis, bem consideradas e profundas, fora as outras demais experiências durante toda a vida, até hoje. E eu vim aqui nesse canal, um homem que veio do céu, e foi me concedido a oportunidade para falar um pouco da minha história em EQM. Bom, eu sou artesã, trabalho com biscuit, tenho um canal no Instagram, onde eu mostro, depois, se for o caso e o dono do canal permitir pôr, o meu Instagram, o link do meu Instagram aqui, eu agradeço muito, desde já. Eu trabalho com materiais em madeira, artesanato em madeira, artesanato em biscuit, pinturas de pano de prata e todo tipo de artesanato. Cimento, em todo tipo de trabalho. Bom, primeira situação que causou EQM, eu gostaria de falar um primeiro relato de uma EQM quando eu tinha, acho que aproximadamente uns 7, 8 anos, por aí. Essa foi bem, assim, rasa, né? Uma das experiências rasas, porém que já me abriu bem a visão. Desde pequeno já tinha dons, né? Mas essa me abriu muito mais, essa primeira. Então, eu estava brincando em cima de um pé de cajá, e embaixo, na casa dos pais adotivos que eu morava, tinha chiqueiros de porcos, coxos feitos de cimento, tijolos, concreto antigo, né? E então eu, balançando naquele pé de cajá, a galha quebrou e eu caí de uma altura aproximada, talvez uns 6 ou mais de altura, e caí dentro do chiqueiro, entre o coxo e a outra parte do chiqueiro, e bati com a coluna assim, né? E essa primeira EQM, aí eu tentei ainda levantar e não consegui. Mas antes disso, durante a queda, era como se eu tivesse saído do corpo e vi o meu corpo caindo, e eu não sentia a dor da pancada como é que fala, do encontro ali. Mas logo é como se alguém tivesse me puxado do meu corpo. Eu senti e vi como se fosse um vento. Eu não sei se era um ser de asas,
mas batia assim como um vento, ele me pegou, me tirou do meu corpo, e eu só voltei mais ou menos depois, quando eu tive aquele encontro com a queda no chão, e então esse foi a minha primeira experiência, né? Bom, aí um tio que morava na época no mesmo quintal, ele me pegou no colo e me levou até a sala da casa e me colocou lá deitada. Quando ele viu que eu tentei me levantar e não consegui sozinha, ele me pegou e ele falou: "Da onde você caiu?" Eu não conseguia falar ainda, estava sem ar devido à pancada, onde foi. E então eu fui, no decorrer do dia, eu passei o dia inteiro e a noite praticamente entrando e saindo do corpo. Eu saía, eu tive uma febre e eu voltava de novo para o meu corpo. E quando eu saía, eu olhava e o meu corpo estava ali, eu flutuava mais ou menos assim, a altura do telhado. Eu via as pessoas ao meu redor, eu consegui ir lá fora na varanda, eu via os barulhos na rua, eu tive medo de sair preocupada. Porém, essa foi a minha primeira experiência. Por que eu mencionei isso? Porque quando eu passava por situações de abuso, e isso era constantemente, tantas e quantas vezes que eu pude, não posso nem contar, né? Espancamento e outras coisas. Então, assim, isso passou a ser corriqueiro, né? Eu saía do meu corpo, a situação acontecia e eu via de fora do meu corpo. Um ser vinha, eu não conseguia ver o rosto, me pegava pela mão, eu via o meu corpo passando pela situação, mas eu não ficava ali. Aconteceu isso muitas vezes. Até o tempo foi passando, eu comecei a ter e ver contatos além. Uma certa feita, eu estava vindo de acho que uma feira com a minha mãe adotiva, e eu sempre fui muito doente por causa que ela dizia que a minha mãe verdadeira tinha tomado veneno para me matar, e eu nasci cheia de ferida e com muitos problemas de febres. Eu tinha febres constantes. O médico falava na época que era febres reumáticas, e não me lembro muito bem. Então, nada adiantava, era constantemente isso. Então, assim, nesse dia eu estava muito debilitada. Então, se eu não me engano, no dia ela veio com alguém e me trouxe no colo, parte do caminho. E num certo pedaço da rua, eu estava de um lado direito, do lado esquerdo de uma avenida, e do lado direito da avenida de cá, abriu-se tipo um portal no céu. E ele, assim como um sol, e era assim, era pequenininho, e foi se abrindo, se abrindo, se abrindo, se abrindo, e ficou como se, para mim, era como se fosse o sol. De dentro daquele sol apareceu um senhor. Eu não via o rosto, não vi o rosto dele muito de perto, porém eu sabia. Ele desceu mais ou menos a altura, aquela bola desceu mais ou menos a altura das casas, dos comércios, que tinham poucos na época. Tinha um botequim que antigamente as barracas também vendia comida, né? Vendia mantimentos e aquilo, né? E naquele momento estava cheio e as pessoas saíram para fora, e todo mundo que estava ali ao redor viu eu tendo
essa experiência, esse contato. E aquele senhor, ele usava chapéu, ele era meio curvado assim, ele tinha uma bengala, aqueles chapéus de palha, né, que aqueles senhores antigos. Eu consegui ver de longe assim a roupa dele, tava com uma calça, com a camisa de manga, dava para ver a dobra da camisa. Hoje eu sei que é essas camisas social, antiga, né, e a calça também. Dava para ver que ele tava com uma chinelazinha de couro, dessas antigas que é assim, né, que tem duas coisas e dava para ver detalhe. E ele falou: minha filha, finalmente eu te encontrei, eu te procurei tanto. E eu pensava que era alguém, um avô meu, e eu comecei a falar com ele. Todo mundo, inclusive essa minha mãe, ela ficou muito assustada, ela parou, me soltou, e eu comecei a conversar com aquele ser e ele me respondia, né? Eu, vovô, por que você não me leva logo daqui? Eu tô com tanta dor, eu tô tão cansada. Aí ele, calma, eu vou sempre vir te visitar, né? E eu me lembro que eu senti aquele, como se fosse um abraço. Eu me lembro como se fosse, era como se fosse uma das poucas vezes que eu recebi de verdade amor, carinho, porque eu passava muita coisa. Eu passei por muitas situações de espancamentos, de maus tratos, de todo tipo de privações e provações. Então aquilo ali é como se tivesse sido assim um remédio para mim, um bálsamo. Alguém me fazendo um carinho, calma que você não tá sozinho, eu tô aqui com você, eu te encontrei, eu vou estar sempre do teu lado. E todo mundo viu aquela experiência, provavelmente não durou muito, mas para mim foi como se fosse uma eternidade. Eu ainda sinto aquele amor, aquela alegria, aquela luz daquele sol bem rente os meus olhos. Era como se eu tivesse sido transportada para bem perto dele, ele bem perto de mim. Não chegamos a nos encostar, mas eu senti ele e eu sei que ele me sentiu. Senti o calor daquela bola, daquele sol, senti o calor do amor que aquele homem, que aquele ser me chamou de filha, que eu chamei ele de avô, me proporcionou. E foi um dos momentos marcantes da minha vida. Então, a partir dali, bom, as coisas não melhoraram muito, porém, eu sabia que não estava sozinha, que tinha alguém olhando por mim, alguém cuidando de mim. Enfim, ao chegar em casa, o meu pai adotivo estava lá, a minha mãe adotiva perguntou se o avô dele tinha morrido, se o pai dele tinha morrido. E ele disse que não. E ela contou a situação que tinha acontecido. Bom, conforme aquela bola foi se. O sol, né, foi diminuindo, eu nunca vou esquecer, eu, eu fui dando tchau e aquele moço que eu chamava de avô, aquele senhor, ele, tchau, minha filha, não se esqueça nunca de mim, eu vou vir sempre te visitar. E aí foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo até que sumiu. Todo mundo presenciou, todo mundo parou naquele lugar. E como eu já disse, né, quando minha mãe chegou em casa, perguntou ao meu pai se o meu avô teria falecido, porque assim, a gente pensava, eu pensava e ela pensava que poderia ser o espírito do avô, do meu avô, pai do meu pai adotivo. Mas não era, ele não estava, não tinha falecido. Então isso ficou ainda uma incógnita, até que aos 19 anos, depois de muita luta na minha vida, depois de ter tido um filho mais fruto de uma situação de forçação de barra, qual eu fui submetida da parte da minha mãe com um rapaz que eu tinha conhecido, que até pensava que poderia viver, ter uma vida, vamos dizer assim, um relacionamento sério, um casamento, um lar com ele.
Infelizmente não foi assim, porém, como não deu certo, né? Então, aos 19 anos, de novo voltaram aquelas febres. E aos poucos, durante esse período, eu fui perdendo a força das pernas, até ficar totalmente paralítica. E então, ao fim de 9 meses, eu cheguei a ir no hospital, assim, encaminhada para amputar os pés, porque começaram a gangrenar. Começou a estourar, então o médico falou que eu podia perder as pernas. E, porém, o meu pai adotivo na época, eles já não moravam juntos, mas ele voltou para ajudar essa minha mãe adotiva devido à minha situação. Pagaram uma senhora para tomar conta de mim, me dar banho, me dar de comer e tal. Eu já tinha meu filho, era bebê, ele já engatinhava e tal. Porém, ela me deu um certo dia, no final de 9 meses, eu já tinha começado a frequentar a igreja, né? Tinha aceitado Jesus, tinha 2 meses, frequentar a igreja evangélica. E assim, ao final desse período de 2 meses, aí eu comecei a passar por essa situação. Fiquei paralítica em cima de uma cama, minhas mãos eram assim atrofiadas, eu não escutava direito, eu não enxergava direito, e da cintura para baixo totalmente paralítica. Fazia as minhas necessidades onde tivesse, se alguém não me levasse para o pictório, né? Então, ao final de 9 meses, eu morri. Eu saí do meu corpo mais ou menos 10 horas e 52 minutos. Eu estive totalmente morta. Começou então assim. Eu estava deitada, eu senti um último respiro. Eu me lembro que eu levantei e dessa vez percebi que o meu corpo ficou na cama e eu estava em pé. Quando eu percebi que eu estava em pé e meus pés não encostavam no chão e o meu corpo estava na cama, eu me assustei. E eu falei assim, ué, como é que eu posso ficar em pé se eu estou paralítica? E como é que meu corpo está ali e eu estou aqui? E eu fiquei assim meio que sem saber o que estava acontecendo, porém eu tinha respostas na minha mente de que eu tinha morrido. Você não pertence mais a esse mundo, a esse plano. Uma voz falava comigo. Então eu saí até a sala, o quarto era pequeno, era estreito, e tinha 2 seres nesse lugar, tenebrosos. Não me lembro muito bem das fisionomias, mas eles podiam flutuar. E eles estavam escutando música que a gente, quando se é cristão, diz que não é, né? Não é música evangélica. E eu ia, desligava o rádio, eu consegui tocar, desligar o rádio, um radinho antigo que tinha, de botão, e desligava e falava com aqueles seres que ali não poderia mais se ouvir aquele tipo de música, porque eu agora era de Jesus. Eu falava com eles. Eu não tinha medo deles. Desses 2 seres, era como se fossem dois espíritos mulheres. E eles começaram a brigar entre si, flutuavam naquele lugar assim, e eu ficava olhando aquela cena, meu Deus, o que é isso? E ali eles começavam a brigar, e eu olhava para o meu corpo na cama ainda, sem entender o que estava muito bem acontecendo. Eu andei até a porta da sala e, assim, eu conversava com alguém que conversava, respondia na minha mente, e eu falava, isso deve estar acontecendo de novo, aquelas crises reumáticas que eu tinha quando eu era pequena. Há muitos anos eu não tinha tido, mas quando eu estava paralítica, eu tinha muitas dores de cabeça, dores insuportáveis nas pernas e essas febres. Então eu pensei que dessa vez foi tão grave que eu saí de novo do corpo, que era só quando era forte demais.
Porém, não era isso, eu realmente tinha morrido. Então, eu fui até o portão da porta. Do portão para dentro era a minha casa, ali como se fosse normal. Eu via todos os móveis, tudo do jeito que era, mas do portão para fora já não era mais a minha casa. Era um outro lugar. Era como se fosse muito escuro mesmo. E eu via as pessoas daquela vizinhança como se fosse um lugar todo destruído, é como se fosse assim um universo do que era. Por exemplo, se o bar que tinha na frente, mais ou menos, da casa onde eu morava, e a minha mãe também tinha um bar do lado, era mais ou menos novo, mas aquele lugar era como se fosse tudo destruído, tudo caindo. Tinha, assim, alguns espíritos, que eu sei que eram espíritos, do lado das pessoas que estavam ali usando bebida, bebendo, fumando e tal. Eles iam de um lado do bar para o outro bar, de um lado do bar do outro bar. Quando eu olho mais ou menos assim, nessa direção assim, do outro lado da rua, onde era o portão da casa, eu fiquei meio temerosa de sair dali. Veio um ser todo vestido de branco, e aquele ser que veio todo vestido de branco em minha direção, ele tinha a barba curta, cabelo curto, com um corte curto de homem. Ele parecia com aquele quadro que uma menina famosa pintou de Jesus Cristo. Eu tinha a sensação que ele era Jesus. Eu não perguntei, mas eu senti que era. E ele estendeu a mão para mim e ele vem comigo. Eu dei a mão para ele e do lado dele me senti segura. E começamos a caminhar. E ele me descreveu por onde, enquanto passávamos, e por onde passávamos, eu sei que hoje eu fui até o inferno, um umbral, que alguns crentes falam que é inferno, os espíritas falam que é umbral, e eu vi o mundo espiritual ligado ao mundo material. Eu via outro lado, o que acontece no mundo espiritual. Enquanto nós caminhávamos, ele conversava o que eu iria ainda passar de coisas difíceis, né, de situações complicadas na vida, as provas que eu ainda ia enfrentar, as dificuldades, as humilhações, os apontamentos, as perseguições, mas que ele ia sempre estar comigo. E eu me lembrei daquele senhor que apareceu para mim naquele portal. Era mesmo assim, familiaridade, o mesmo sentimento de familiaridade que eu tinha com Jesus. Bom, quando ele caminhava comigo e me falava o que eu iria passar, das dores, dos problemas, das perseguições, eu também via. Era como se imediatamente eu me via nas situações e via as humilhações acontecendo comigo. E eu chorava e apertava a mão dele, e eu sentia o toque da mão dele, e eu sentia o perfume, inclusive, que era como rosa dele. E assim, eu chorava muito, eu sofria muito, e ele falava que eu passaria por tudo isso, mas ele sempre estaria comigo. E aí eu pedia para sair dali, porque eu não queria ver, inclusive eu via que meu pai adotivo ainda ia me humilhar, me maltratar muito, que eu ia passar com o filho, que eu ia passar com pessoas. E assim, tudo aquilo me era como se eu estivesse vendo o que eu ia passar depois, que se eu retornasse, caso eu retornasse. Também via pessoas que já tinham morrido crentes, como eles relatam que é o inferno. Para mim era como se fosse um umbral. Quem viu o filme do André Luiz, né, quando ele esteve no umbral, parecidíssimo com aquela situação, só que era como se fossem os dois lugares
ao mesmo tempo a terra e o inferno, o umbral, interligados. O mundo espiritual e o mundo material ligado, né? Então, conforme a gente ia caminhando, aquilo ia se desenrolando, se desfazendo e escurecendo aquelas partes. E a gente caminhando num caminho estreitinho, 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 até chegar aonde eu falo que era a porta do céu. Né? O que acontece em seguida é que, quando a gente chega, depois de uma longa conversa, é como se eu tivesse passado muito tempo com ele. Ele me levou em vários lugares e causas e coisas e situações que iriam acontecer ainda na minha vida, que era como se ele estivesse me preparando para mim, por tudo que eu ainda ia vivenciar, toda a dor, toda a tristeza. E era como se ele estivesse me preparando para mim ser forte, e que eu tinha que vivenciar, e que aquilo tudo serviria de experiência, de testemunho para as pessoas, e pelos caminhos e pelos lugares e por onde fosse que eu tivesse de ir, relatar. E isso iria ajudar outras pessoas. E quando às vezes eu falo com as pessoas e a minha dor, hoje é bálsamo para curar outras feridas. E eu costumo falar, conforme ele me disse, que para nunca esconder as minhas dores, as coisas que eu passei, as situações que eu vivenciei. Porque uma ferida coberta, ela nunca sara. É preciso tratar das dores abertamente. Porque uma dor coberta, encoberta, tampada, ela só vai inflamar mais. Então, quando chegou naquele portal do céu, era uma porta linda, cor de prata, enorme, muito grande. Ali em volta daquele lugar, as nuvens encostavam, assim, a neblina encostava no chão. E era assim, aquele cheiro gostoso, como daquelas rosinhas pequenas, muito delicado, como o perfume de Jesus. E o amor dele, meu Deus, que coisa maravilhosa, meu Jesus. Muito assim, sabe, familiar, muito querido. E ele me fez uma pergunta, se eu queria retornar. E eu já tinha um filho. E eu pensei que, assim comigo, eu não queria que meu filho passasse. Eu queria estar lá para proteger ele, porque eu não queria que ele passasse na mão dos meus algozes o que eu tinha passado. E eu pedi para voltar. Eu pedi para retornar, para poder criar e cuidar do meu filho. E como ele disse, as consequências, como ele disse o que eu iria passar, tudo bem, eu entendo. Eu vou levar comigo, eu vou guardar que você vai sempre estar comigo. E assim, o pensamento era tudo muito rápido. E ele me fez a segunda vez a pergunta, você quer viver com Jesus? E eu falei que sim. E quando ele fez a terceira vez a pergunta se eu queria viver, não posso esquecer também das rosas, das florezinhas, da grama, que era tudo muito mais verde, que estava ali naquele portal na frente. E lá dentro também, tudo era muito mais verde, tudo era vivo, as flores, e tinha perfume, e era como se tivesse um louvor e sons de instrumento, como aquelas harpas antigas, como aquelas violas antigas. Era uma coisa constante, era uma harmonia entre as flores, provavelmente as pessoas que estavam já lá, e todo o ambiente era como se estivesse em completa harmonia. E assim, quando ele falou pela terceira vez se eu queria viver com Jesus, e eu falava que sim, eu senti como se alguma coisa estivesse me puxando, como um sopro, um vento forte estivesse me puxando, e eu voltei para o meu corpo. De novo. Eu estava há muito tempo
sem respiração, sem batimento cardíaco. A minha casa estava com algumas pessoas na época, como eu relatei, eu tinha começado a frequentar a igreja, e muitas pessoas de muitas denominações e religiões todo dia iam orar por mim. Então tinha algumas pessoas na casa e muitas pessoas presenciaram quando eu respirei fundo de novo, e eu estava todo mundo falando com a minha mãe adotiva, com meu filho no colo, que tinha sido melhor porque eu já estava sofrendo muito. Eu tinha passado muitos meses naquela situação, definhando, paralítica, cega, surda, praticamente em cima de uma cama. Porém, eu voltei. E a minha cura não foi imediata da paralisia e nem dessas outras situações, foi gradativamente. Foi aos poucos, foi assim, eu ainda andei muito tempo na cadeira de rodas. Quando eu comecei a querer andar também, foi como andando ainda com os pés ainda torto, inchado, como aquelas pessoas realmente que ficam paralíticas ainda com a a parte de cima do pé fica inchada, fica a parte da frente fica toda inchada, então eu ainda andava ainda com o pé torto, ainda meio inchado, segurando ainda. Foi aos poucos, foi uma cura bem demorada, mas eu trouxe muitos dons comigo. Eu vejo e ouço coisas espirituais, sonhos, visões. Por exemplo, eu sei as pessoas quem elas são sem precisar conhecer elas, como muitos falam. Eu não conhecia a pessoa, eu sei quem é quem. Então, assim, conviver com as pessoas e saber quem elas são, sem que elas digam quem são. E às vezes eu não querendo acreditar que elas são pessoas ruins, já me trouxe muitas dores, já fui muito magoada, já fui muito traída. Porém, isso tudo tinha me sido avisado. E a maneira de, muitas das vezes, estar perto de certas pessoas, mesmo sabendo quem elas realmente são, muitas das vezes é minha parte de tentar fazer com que elas, olhem, eu sei quem você é, eu sei que você é isso e isso, mas eu tô aqui para te dar uma chance e dizer que você tem a oportunidade de mudança. Algumas vezes acontece mudança, acontece. Outras vezes acontece traições, acontece humilhações, acontece machucados em outra minha pessoa, acontece. Porém, esse é o meu papel e eu sei que eu tinha que passar por isso, então eu me aproximo. Outra coisa também que é assim, muitas das vezes eu estou em certo lugar e assim esse ser me fala que é Jesus, eu creio, para mim dar um recado para a pessoa, para mim falar o que ela está passando, para mim falar que em breve vai vir a solução. E sentir, é como se eu fosse até a casa, até o local, até a dor da pessoa, dentro da pessoa, me colocar no lugar dela, sentir, passar, ver, ouvir, ver a situação de humilhação, de constrangimento, de dor, de trauma que aquela pessoa passou, muitas das vezes de abuso, como eu também passei, e relatar para a pessoa o que eu passei. Outras vezes também, por exemplo, quando o meu filho era pequeno, assim que eu comecei a me recuperar, comecei a trabalhar, teve um relato, uma experiência que eu passei. O meu filho estava muito doente e com um problema sério no ouvido. O meu filho mais velho, ele estava com uma inflamação muito grave. E teve uma noite que ele passou muito mal, ele chegava a desmaiar de dor. Ele tinha que fazer uma cirurgia, na época eu não tinha condições, eu criava ele sozinha. E não teria condições de pagar, só na época só tinha essa cirurgia, esse tipo de cirurgia, licença, em hospitais públicos. Ou quer dizer, particular, e eu não tinha condições de pagar. E aí eu tive um sonho, uma visão, que era para mim. Não sei, o ser falava para mim, né? Creio que Jesus, o Espírito Santo, falava para mim
pegar minha Bíblia e ir até o cemitério. Ele me mostrava a condução que iria me levar e ia me trazer. Muitas das vezes não é de acordo. Por exemplo, no sonho, eu ia com um carro e voltava ia de ônibus e voltava com um carro. Foi ao contrário, um carro parou para mim, me levou até lá, e na volta um ônibus me trouxe. Eu não sei um centavo. Eu não paguei para ir nem para voltar. E fui até o cemitério. Chegando lá, como no sonho, era para mim orar por uma criança que estava no caixão. E sair, não deixar que ninguém me percebesse. Assim eu fiz. Só que a criança, no sonho, era um bebê. Quando eu cheguei lá, já era uma criança de aproximadamente... Quer dizer, no sonho era uma criança de aproximadamente 6 anos. Já grande, com cabelinho comprido e tal. Na realidade, quando eu cheguei lá, era um bebê. Quando eu orei por aquele bebê, ele fez assim, começou a chorar. Eu saí. Foi uma gritaria. Quando eu cheguei em casa, depois de ter parado, o ônibus me deu carona e eu vim sem pagar a passagem, que era muito longe, era um cemitério chamado Cemitério da Taquara. Eu cheguei em casa, o meu filho estava bem, tinha passado a febre nas noites seguidas. Ele não teve mais, o ouvido dele chegava a escorrer pus de tanta inflamação e ele ficou totalmente curado. Eu aprendi que é dando que se recebe, como a palavra de Deus diz, né? Como a palavra de Jesus diz, né? Que o que a gente quer que aconteça para nós, a gente tem que fazer para o próximo. Então, quando eu orava por alguém, algumas consequências vinham sobre mim. Por exemplo, também atingia aqueles que estavam mais próximos. Mas quando eu orava de novo e alguém recebia alguma graça, alguém recebia alguma cura, como já aconteceu, de eu vi gente ser curada de AIDS, de eu ver pessoas ser curado de vários tipos de enfermidades. Eu também recebi uma graça, eu também recebi uma bênção, né? E assim foi na minha trajetória até hoje. Eu vi e ouvi e vi ainda hoje muitas bênçãos de Jesus na minha vida através de tudo que eu tenho vivenciado aqui na Terra. Teve uma outra experiência que eu tive muito forte também, nesse meio período, também foi um atropelamento. O meu filho do meio, eu já tinha casado, conheci meu esposo no trabalho, inclusive a voz que me falou que ele ia ser meu esposo. Eu tinha conhecido ele, ele pediu para me conhecer. Na época, eu passava muita prova também dentro da igreja, porque eu já era mais solteira quando eu comecei a frequentar a igreja, e mesmo aquelas pessoas que sempre oraram por mim, me perseguiram e me apontaram muito por ser mãe solteira. Há 28 anos atrás, não sei se ainda hoje, provavelmente sim, as pessoas eram e sempre foram comigo, ainda hoje, preconceituosas demais, entendeu? E eu passei muita perseguição por ser mãe solteira mesmo dentro da igreja. Eu conheci meu esposo no trabalho e ele pediu para me conhecer e eu falei que eu não podia namorar. Se ele quisesse casar, a gente casava. E ele botou o papel para correr em uma semana. Nós estamos casados há 25 anos. Então, não foi fácil. Não foi fácil a gente se casar. Eu fui excluída porque, segundo eles, eu estava em pecado. Porque quando eu casei, eu não tinha aliança. Não tinha dinheiro para aliança. Eu estava morando de favor. Eu estava passando muita situação difícil. Estava construindo uma casa, a pessoa que estava construindo, um cristão, estava desviando material, recebendo dinheiro e não fazendo a obra. Então, assim, me tratavam assim como uma qualquer. Sinceramente, eu não tinha respeito, porém, eu tinha muitos dons e aonde eu ia, eu dava meu testemunho e eu orava, milagres aconteciam e ainda acontece. Então, o que me guardou sempre, como Jesus me relatou lá na minha EQM, é
que eu guardasse sempre as palavras da Bíblia, que era para me apegar na Bíblia, para me apegar em Jesus, não me apegar a ninguém, não me apegar a nada, porque ele que iria ser o meu consolador, não era ninguém, não era pastor, não era irmão, não era irmã, não era para mim acreditar no que as pessoas me fizessem, era para sempre eu ter fé naquela presença, naquela essência que estaria sempre comigo. Foi o que ele disse, que ele ia sempre estar comigo. Então, passou-se os anos, eu me casei, tive meu segundo filho, o filho do meio, e eu passei um atropelamento. Eu tinha umas alergias nas mãos e eu fui atropelada de novo. Aqui veio um ser, provavelmente um anjo, que eu creio, eu não sei. Ele tirou o meu espírito de dentro do meu corpo enquanto eu sofri o acidente e eu vi o meu corpo sendo jogado do meio da pista até lá no meio da ciclovia. E conforme eu parei lá no meio da ciclovia, aí meu espírito foi descendo, foi me posto meu espírito de volta no meu corpo. E eu voltei de novo no meu corpo. E depois, quando eu me levaram no hospital, eu acordava toda hora e perguntava pelo meu filho. Eu perdi boa parte das minhas memórias. Não foi fácil. Bom, essa foi o meu relato de terceira e quem? Alguns anos depois, eu fiquei com sequela por causa desse problema, desse atropelamento. Fiquei com coágulo na coluna. Sofri muitas dores de coluna. Na época eu fazia faxina para fora, passava roupa para alguns vizinhos para poder trabalhar perto de casa, em casa, para poder tomar conta dos filhos e tal. E aí eu engravidei do meu terceiro filho, meu caçula. Mesmo com problema de coluna e tal, com tudo isso, eu engravidei, passei muita dificuldade sempre para segurar os filhos, porque devido aos abusos que eu sofri, meu útero era torto. Toda o meu interior era todo prejudicado por causa dos abusos. Então, para me segurar filho, eu vivi passando muito mal. E aí eu vivi de vez em quando ficando internada. De todos os meus dois últimos filhos, inclusive do primeiro, eu passei muito mal. Mas mais ainda eu passei dos últimos dois. Do segundo filho, eu fiquei muito tempo internada. E os médicos, já não sabendo mais o que fazer, começaram a me dopar no hospital com, eu não me lembro, mas era um diazepam, se eu não me engano. E eu tava ficando meio dopada. E teve um dia que eu comecei a perceber que eu tava muito sonolenta, eles não estavam me dando mais soro, eles não estavam me dando mais nenhum tipo de medicamento, apenas aquele comprimido. E eu fiquei meio que desconfiada, e aquela voz falou comigo para mim não engolir mais. Então, quando a enfermeira saía, eu pegava, escondia em comprimidos e tirava fora. Eu peguei e consegui até um telefone com aquela roupa mesmo de hospital do lado de fora, mesmo no interior do hospital. Liguei para casa, pedi para casa da minha mãe adotiva, pedi ela para dar recado pro meu esposo me tirar de lá, que eles iam me matar. Eu já estava convulsionando, vez ou outra, botando sangue pelo nariz. Aí ele foi lá, enganaram ele, os seguranças e assistente social, e eu tive um pré-eclâmpsia. Minha pressão ficou muito alta, quase morri, com medo de eu morrer lá dentro. No dia seguinte eles me deram alta e meu esposo foi me buscar. E aí eu vim para casa, passando ainda muito mal. Um amigo nosso, pai de santo, que nós temos muitos amigos espíritas de todas as religiões, graças a Jesus. Não tenho preconceito e não acho que preconceito é uma coisa que um cristão deve vivenciar ou fazer ou praticar, muito pelo contrário. Então, esse moço, amigo nosso, pai de santo, nos levou no hospital, chamado Hospital de Bom Sucesso.
Eu nem aguentava levantar mais, eu andava com a barriga baixada, de tanta dor. Chegando lá, me internaram. E eu já tinha tomado todas as injeções para amadurecer o pulmão da criança. E eles me botaram no soro para induzir o parto. Deram um remédio para induzir o parto e no soro. Demorei muitas horas mesmo. Porém, uma das médicas, que eu creio que eu orei ali, e esse ser que me ajuda, ele induziu ela, que eu pedi ela, porque eu senti o carinho dela comigo, pedi para ela cuidar de mim. Eu acho que ele induziu ela no espiritual, juntamente com a oração, para ela cuidar de mim. Ela ficou, passou do plantão dela para ficar comigo. E aí, ela ficou lá, e aí eu comecei a ter as dores fortes. Eu já tinha muito tempo que eu não comia nada, era só soro, dieta zero. E para poder a criança nascer. Já vinha aí passando por isso no outro hospital. Aí vim em casa, mal comi direito, voltei de novo. O bebê estava já coroando, nascendo. Ele nem chorou quando nasceu, meu filho. Na hora que eu estava dando a luz, eu saí do meu corpo. Eu flutuei para cima do meu corpo. Dessa vez eu prestei muita atenção no meu espírito, que estava o meu corpo lá embaixo da cama. Eu vi meu filho nascendo, vi o médico me cortando, fazendo ele nascer e tudo mais. E vi, no caso, o meu espírito como que ele era. Era como várias cores, parecia um arco-íris, tudo cintilante. Tinha lilás, rosa, assim, era várias cores. Vamos beber um pouquinho d'água. E eu vi como, de repente, ali dentro da sala de parto, onde eu estava, foram vários médicos, porque eu tive uma complicação, eu tive pré-eclâmpsia, né? Vários médicos foram chamados na hora, assim, na emergência, para me ajudar, porque do nada eu parei, a criança nascendo eu parei, e eles conseguiram cortar, tirar a criança, cortaram bastante, tirar meu filho, levaram o meu filho, eu vi quando saiu, nesse mesmo meio tempo, eu fora do espírito, fora do corpo, em cima assim como se fosse encostado no telhado, na laje do hospital, e olhando o meu espírito acontecendo tudo aquilo ali, aquela correria, e tocaram a campainha, e trouxeram um troço assim para, eu não sei o nome daquilo, para me dar um choque assim para mim, eu não sei o nome daquilo, para mim voltar. E começaram daquilo, e eu ainda toda descosturada lá, toda suja ainda, e eles fazendo esse procedimento. Uma enfermeira, não sei, medindo minha pressão, a médica que estava me assistindo, não, você não vai morrer na minha mão, não vou deixar você morrer, eu não aceito que você morra na minha mão. Mãezinha, ela me batia no rosto, enquanto o outro vinha com coisa e fazia o negócio. Só sei que aquilo queimava, eu senti aquilo queimar. O meu corpo sentia quando puxava assim. E aí aquilo fazia o meu espírito ir baixando. Mas ao mesmo tempo, conforme eu ia baixando, abria uma porta, como se fosse atrás do médico que estava sentado, me costurando. Ao mesmo tempo, isso tudo, eles me costurando, tentando parar um sangramento que eu estava, que não parava. Que eu não sei como que eles estavam fazendo ali, botava gelo, o outro costurava, botava gelo na minha barriga, o outro costurava. Nossa, e cheio de médico, enfermeiro na sala, foi vamos dizer assim, um auê. Veio um ser, como se fosse um homem, né? Eu não vi ele direito, porque eu estava olhando para o meu corpo, mas era como se eu também conseguisse enxergar, assim, mas não enxergava bem. Eu estava querendo prestar atenção ali em mim, né? E aí a voz dele, desse ser, ele falou para mim: Dilma, você tem que voltar. Você tem que pensar no seu filho agora.
Aí eu falei assim, mas eu não quero voltar, tá tão bom aqui, eu não tô sentindo dor, eu não tô sentindo nada. Aí eu via, enquanto ele falava comigo, eu olhava para ele, mas ao mesmo tempo eu via uma enfermeira trazendo o meu bebê. Ele nasceu lourinho, lourinho. E ele não tinha chorado, porque provavelmente a pressão muito alta, né, o pré-eclâmpsia, e ele cozinha a criança, né, dentro da gente, porque aumenta muito a pressão. Mas ele começou a chorar. E eu olhei para ele. E aí, de novo, eu pensei: eu vou voltar por você, meu filho. Eu voltei. Mas igual aquela mesma primeira experiência, eles me botaram depois, quando eles viram que eu voltei, aí os batimentos voltou ao normal, que eles tinham trazido um aparelho, lá eu fiquei ligado um monte de aparelho, ainda com muita hemorragia mesmo, eu fiquei de 10 e pouca da manhã até o outro dia, 5 horas da tarde, com hemorragia. E eu ia e voltava do corpo. E eles chegaram a botar meu filho deitado numa caminha, daquelas caminhas hospitalar, do meu lado. Aqui seu filho, olha, teve uma enfermeira que chegou perto de mim e falou assim, seu filho parece o filho, o bebê da Angélica, olha, lourinho, lourinho, chegava a ter os olhos azuis. E eu pensava comigo assim, ainda por cima, brincando, meu Deus, como é que eu vou chegar em casa com um filho louro e o outro pretinho? Que um dos meus filhos nasceu bem moreninho, do meio. E o outro nasceu lourinho dos olhos azuis, filho do mesmo pai. Como é que pode? Mas aí a enfermeira falou pra mim que é genética, né? Sendo que eles são idênticos, né? Os meus filhos são muito parecidos com o pai. Na fisionomia, e tudo. Então, assim, mesmo com hemorragia, mesmo sem enxergar direito, porque a minha visão estava embaçada por causa da pressão, eu estava lutando para viver por causa do meu filho, por meus filhos, né, por amor aos meus filhos. E essa foi a minha última EQM, né? Então eu quero dizer também que eu voltei com esses dons de cura, dons de visão, dom, eu não vamos dizer assim, sou uma crente, vamos dizer, fanática, religiosa, não jamais. Inclusive, eu tive uma última experiência agora com o meu ser, com o meu mentor, né? Não foi uma EQM, foi apenas uma, um, um relato de hipnoterapia. E antes disso, eu estava tendo contato com um ser chamado Astashi Ram. E eles me relataram quem eu sou e o que eu vim fazer aqui, e o meu papel aqui, e o meu trabalho aqui na Terra. Eu tive muita, vamos dizer assim, experiência boa, passei muita coisa. Quanto aos dons, muitas pessoas falam assim, as pessoas têm um dom, mas a gente também paga um preço por ter, passa por muita coisa. Quando teve um processo em minha vida, eu gostaria muito de falar, porque pode ser que tenha muita mãe me vendo agora. Eu sou missionária e eu estava organizando uma viagem missionária e nós íamos alugar ônibus e tudo. Eu já tive em alguns estados, eu trabalhei organizando e vendendo meu artesanato de porta em porta, chaveirinhos de R$ 5, e eu juntei dinheiro para pagar a minha viagem dos meus filhos. Nesse período, meu filho mais velho começou a se envolver com o pai, que não era boa coisa, o tio dele, e acabou sendo preso. E ali eu passei muita coisa, muito, de novo, preconceito com pessoas religiosas, que na visão deles, bandido bom é bandido morto, né? Mas bandido bom, Jesus falou lá do lado da cruz. Bandido bom é bandido salvo, transformado. Bandido lavado e remido. Bandido transformado. Bandido que
não é bandido mais. Esse é o bandido bom. Aquele que se arrepende, do lado de Jesus no alto da cruz, e Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, assim, eu passei por muita coisa e nesse período eu organizando essa viagem missionária, eu estava com meu filho preso. Meu filho fazia tempo que começou a usar droga, me agrediu, eu passei muita coisa com ele. E foram 10 anos de luta com meu filho, em hospital, teve o apêndice estourado. Antes disso, eu avisei ele uma semana antes que Jesus tinha dado um recado para ele parar, ele não parou, aconteceu o que aconteceu. Eu orei por ele ficou entre a vida e a morte. Mais de 20 médicos entravam na sala para ver ele. Ficou 4 dias com o apêndice estourado, todos os órgãos dele foram contaminados, mas ele ficou bem, né? Eu mesmo tive a honra de fazer o batismo dos meus filhos. Depois ele saiu daqui de novo, aí passou por essa situação, né? 8 meses depois de ser preso. Esse meu filho lá, eu fui visitar, enquanto visitando, organizando a viagem missionária, passando por perseguição, íamos em 46. Tamanho era o preconceito que fomos apenas em 6. Eu e meus 2 filhos, foi a maioria. E eu íamos alugar um ônibus, não consegui, acabei que não desisti, porque eu não sou de desistir. E eu tinha tido um sonho. E Jesus apareceu, falou para mim, mostrou a árvore da vida. E ele falou para mim que era para mim, se eu quisesse ter parte, que era para mim fazer e me esforçar. Eu fui. Eu vi os campos de milho, os campos de trigo antes de ir, tudo em sonho. Tudo que eu vi acontecer, aconteceu, se cumpriu. Ganhamos muitas almas, foram 57 almas para Jesus, lá naquele lugar, lá no Ceará. Tive em muitos lugares fazendo a obra, ganhando a alma para Jesus, na boca de fumo, é onde eu gosto demais ir, nos lugares onde ninguém vai, no centro de recuperação, presídio. Não gosto nem de visitar a igreja, eu prefiro, se tiver de visitar algum lugar, eu prefiro visitar um centro de recuperação, fazer um trabalho social. Jesus me mostrou muito a caridade, o amor para com o próximo, a piedade, né, o afeto para com o órfão, aflito e necessitado. E não é fácil vivenciar isso mesmo dentro daquilo que eles falam, religiosidade. Então, gratidão ao canal por ter me... Não estou usando aliança porque meus dedos estão inchados. Quero deixar claro isso. Por ter me proporcionado, né, a oportunidade de estar falando que sirva e que ajude outras pessoas. Se um dia for de alguma valer alguém, né, falar, quiser saber mais a fundo e o dono do canal quiser que eu venha relatar ou falar mais alguma coisa, estarei aqui, disposição, enquanto humano eu puder. Gratidão. Obrigada.